Olá, bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, onde eu faço uma análise do mini dólar futuro e do mini índice futuro usando o meu método operacional, ao qual eu denominei Renko Mais. Sem mais delongas, então, vamos começar a análise aqui do mini dólar pelos 60 minutos. Eu já estou há um bom tempo com esse Fibo. Quem me conhece sabe que eu uso o Fibonacci dinâmico, a técnica Fibonacci, né, a qual eu chamo de Fibo robô. O alvo é 161,8. A partir do momento que há a correção, né, o toque desse alvo, a correção, e aí há o rompimento dele, pela técnica a gente pode estar estendendo. Eu acrescentei um nível de Fibo, tá? 205,8 ou 200, e eu só estendo o Fibo a partir do momento que esse nível é tocado. Na sexta-feira ele não tocou. Geralmente quando o preço ele chega próximo ao nível, não toca, depois ele vem tocar. Tá? Pode não ser no dia seguinte, como aconteceu aqui, mas ele acaba vindo tocar esse nível que ele deixou para trás, por assim dizer. Então, eu estava esperando que hoje poderia ser tocado, e aí ele iria decidir ou não. O preço ele veio de uma boa puxada, né, de venda. Então, uma lateralidade poderia ser esperada, né? O preço ele andar de forma lateral aqui. Então, ele vem, toca o alvo, né? Aí ele volta, rompe ali, aí ele volta e ele fica andando de forma lateral, criando uma correção desse movimento para depois ele ter, se for o caso da retomada da venda. Então, na minha análise de abertura, eu imaginava um dia difícil, um dia lateral, não só para o mini índice, quanto também para o mini dólar, né? Não só para o mini dólar, mas também, quer dizer, para o mini índice. Então, eu esperava um dia difícil, não se apresentava as leituras dos tempos gráficos mais longos, fáceis, direcionais, por assim dizer, para o intradiário, né? Então, eu mantive a cautela e, claro, segui aquilo que o preço se propôs a fazer. Né? A ideia de nós, day traders pequenos que operamos na bolsa, é tentar seguir aquilo que o grande está fazendo, né? Que o player está fazendo. Então, se o player ele puxa o preço para baixo, a gente vai vender. Se o player puxa o preço joga o preço para cima, a gente vai comprar. A gente tem que ir atrás deles. Não adianta a gente tentar antecipar eles, não adianta a gente querer brigar contra eles, a gente não vai conseguir. A gente tem que literalmente aqui tentar seguir o fluxo que se mostra. E nesse tipo de dia não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. No final aqui da leitura do 5R aqui do mini dólar, nós vamos voltar aqui nos 60 minutos. E aí nós vamos ver se a gente vai estender esse Fibo aqui ou vamos procurar um mais próximo. Porque esse Fibo aqui, eu estou usando ele há um bom tempo já. Né? Quem sabe, quem me acompanha já há um tempo sabe que eu tracei ele mais ou menos aqui. Foi mais ou menos dia 11, dia 12 de março. Então já faz um bom tempo que esse Fibo está aqui, traçado. Tá? Então... No final da análise do 5R aqui, a gente volta aqui nos 60 minutos e vamos estar vendo isso, porque ele foi tocado o nível aqui, tá? Hoje, na terceira hora do dia, ele foi tocado, ele foi validado o nível de Fibonacci aqui, tá? Para mim. Então agora eu posso estar procurando ou estendê-lo, ou quem sabe até mesmo apagá-lo e procurar outro Fibo. Afinal, deu para aproveitar bem ele. Tá? Esse Fibo de 60 minutos aqui foi muito bem aproveitável. Os pontos dele foi respeitado. Foi bem interessante ver como que ele foi bem trabalhado. Eu acertei a perna do robô, por assim dizer. Né? Então, a perna que eu tracei, esse Fibo, tinha robô atuando. Por isso que eu chamo de Fibo robô. O Fibonacci ele é baseado no que é dito pela programação universal de robôs, tá? Então, para quem não sabe disso,
por isso. Então, provavelmente aqui, essa perna de ancoragem que eu usei aqui, 100, 0, tinha robô atuando e o robô mandou o preço para o alvo, tá? Beleza, então, dito isso aqui no 60, vamos lá para o 5R para ver o que pode ter tido de operações aí utilizando o método Renko Mais. Então estamos aqui, 5R, fechamento de sexta e a abertura na continuidade hoje. Assim que ele faz esse movimento aqui, ele abriu com um boom. Isso não quer dizer que é para sair já comprando, tá? A abertura geralmente ela pode apontar para um lado e acabar indo para o outro, né? Então temos que esperar os melhores momentos. Outra coisa, assim que fez esse topo, né, a máxima do dia, eu já tenho aqui um fractal 5 desenhado. Então eu posso estar esperando, quem sabe, uma correção, né, como eu sempre falo, ABC. Ele pode romper o topo aqui e ser chamado de fractal 5.3? Para mim pode. Desde que ele faça a correção e que tenha a falha bem próxima, tá? Não pode também fechar muito box para cima. Mas se ele romper um pouquinho e voltar, eu ainda continuo na contagem, tá? É como eu digo, o mercado ele não é certinho, né? A gente gostaria que o mercado fosse assim, né? A gente gostaria muito que o mercado se movimentasse dessa maneira, né? Perfeitamente, bonitinho, né? Mas o mercado, a gente sabe que ele faz isso aqui, aí ele briga de novo, aí ele rompe, né? E aí ele continua. Ele não é certinho, né? Ele não crava. Então, eu poderia estar, a partir do momento de alguma falha aqui, eu estar vendendo, né? Outra coisa, o que eu poderia estar fazendo aqui? Posso traçar um Fibo dentro desse fractal 5. Eu adoro traçar Fibonacci dentro de fractais 5, ou se você quiser chamar de 3 puxadas na tendência, né? Ó, tenho 3 puxadas aqui. Então eu gosto de traçar dentro de um fractal 5, desde dentro de que tenha 3 puxadas ou 5 pernas, né? Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5. Então, Fibonacci. Eu estou traçando ele para cima, mas esse Fibonacci aqui, para mim, ele não seria nem de compra e nem de venda, desde que conseguisse validar 127, tá? Teria que validar muito fortemente 127 para mim estar olhando extensões de preço. Aqui eu só estou olhando mesmo a questão dos níveis de Fibonacci, que é considerado, né, que é conhecido como região do filé, que é o 7,6 para o 23. Então, isso aqui para mim era o que interessava. O movimento do preço aqui dentro. Eu iria tentar vender perto do 7,6 e comprar perto do 23. Esse é o pensamento a hora que você estende um Fibo e entende que lá nos 60 minutos estava mostrando para você que poderia ter um dia lateral. Então, como que a gente opera a lateralidade, né? Como que a gente identifica o ciclo de mercado e vê que ele entrou num ciclo lateral, que vai ser ou uma correção lateral, né? Mas que vai ser um movimento complexo, porque ele vai subir e ele vai voltar para o ponto inicial dele, ele não vai dar continuidade, ele vai estar falhando rompimentos de topo, falhando rompimentos de fundo, enfim. Como que a gente faz isso, né? A gente vende alto e compra baixo. Esse é o pensamento, tá? E como que a gente pode estar se balizando nisso? Eu me balizo dessa maneira, traçando um Fibo e procurando trabalhar a região do 7,6 ao 23, que daria mais ou menos, né, essa questão de um terço, o terço mais baixo e o terço mais alto do movimento que a gente está analisando, né? Então é um bom pensamento. Isso aí vem lá do Price Action, tá? Que é o quê? Você vende o terço mais alto e compra o terço mais baixo quando o preço é identificado a lateralidade. E eu tento, de uma maneira antecipatória a isso, como eu identifiquei que os 60 minutos ele poderia estar entrando no movimento lateral, e foi o que aconteceu, né, no dia, eu vou me aproveitar
do que? Do 7,5 e do 23. Ó. Eu tenho entre 7,5 e 23, 25 pontos, onde eu posso estar extraindo o meu capital. Então, para mim, buscar 10, 12 pontos não é difícil. Se for até menos, então fica mais fácil ainda. Por exemplo, se você está iniciando agora e ainda está buscando ali seus 8, 6 pontos por trade, você vai ter conseguido pegar bons trades aqui. Aí o preço, então continuando aqui, né? O preço sobe e faz o teste. Olha só, que bem interessante, né? Ele testa, ele me deu um sinal de continuidade. É complexo, não é fácil você estar entrando aqui. Porém, tem como entrar, tá? Tem como entrar por duas coisas. Se você tem, por exemplo, um oscilador aqui embaixo, né? Stochastic, FR, qualquer tipo de oscilador, a probabilidade é que ele vai estar fazendo o quê? Mostrando divergências do preço, né? Então, o oscilador ele já vai estar fazendo isso aqui, né? Que seria topos descendentes, enquanto o preço está fazendo topos ascendentes, tá? Então, isso aqui é interessante, é um gatilho que você pode estar usando no indicador. Outra coisa, você olhar o movimento vigente que está aqui atrás, ó, eu tenho 1, 2, 3 puxadas. Olha que legal, né? Quem gosta do fractal 5,3 assim como eu, você pode fazer o seguinte, ó, eu tive um canal, primeiro que começa com um canal estreito no final aqui do dia da sexta-feira, né? Eu tive um canal estreito no dólar aqui, ó, bem estreito, ele se alarga no final, mas é um canal estreito. Eu tive correção rasa, né? 3 box, uma correçãozinha bem rasa. Então, se você analisou isso, você viu também que dentro desse movimento tinha um fractal 5,3. E o que pode vir dentro do fractal 5,3? A, B, C. Não importa que aqui dentro eu também tenho outro fractal, tá? Não me importa isso. O importante para mim é que quanto mais fractal eu tiver, é melhor até. Então tá validando mais ainda a minha leitura. Então aqui, ó, poderia sim estar sendo exaustão, né? O final. Outra coisa, você pode estar medindo essa perna aqui de trás. Eu não estou falando para você usar o Fibonacci nela. Medir é diferente. Você está colocando uma régua e você está medindo. Eu vou colocar na cor diferente aqui para que a gente possa fazer essa análise. Ó, essa perna em amarelo que eu tracei aqui atrás, olha só o 23% dela. Então é uma venda muito boa aqui. É uma venda. Como é dito pela técnica, a venda dos 2/3 de um movimento maior indica que pode haver falha aqui no rompimento aqui embaixo, tá? Mas isso é para outra conversa, outro dia. Se você não assistiu ainda o meu vídeo sobre correções e Fibonacci, dá uma ida lá na playlist Método Renko Mais, um novo olhar do gráfico Renko, que você vai entender isso que eu estou dizendo agora, da correção do longo, de uma perna mais longa, 2/3 dela. Enfim, então eu tinha várias coisas validando essa entrada aqui, principalmente esse baita desse martelo aqui, tá? É fácil de fazer essa entrada? Não é qualquer um que faz essa entrada, porém logo depois eu tenho um bear, tá? E esse bear aqui, ele me dá um alvo de pelo menos sair aqui, ó, no 4,8. Então aqui, ó, eu já teria aí nada 15 pontos de alvo, tá? Já iniciaria bem o dia. Ele dá uma correção de 3 box, outro bear, ou seja, eu tenho duas vendas aqui, tá? Dentro de uma mesma correção eu poderia vender aqui, e aí eu vendo pro 23, tá? Porque aqui é a venda do 7,5, tá? Essa aqui é uma venda de 7,5. Então 7,5 é pro 23. Posso sair no meio do caminho? Pode, claro. Você gerencia o trade conforme você acha necessário. Aqui tem 11, 12 pontos. Eu, por exemplo, sairia aqui, tá? Nesse bear, talvez não. Talvez se eu não tivesse entrando na correção de 3 box e fosse entrar no bear, aí eu olharia mesmo para o 23, eu aguentaria mais as correções e estaria olhando para o 23, porque esse bear aqui, ele me valida
a questão do 23. Aí você pode se perguntar por quê. Porque eu já tive outro bear hoje. Tá? Então, esse bear, ele andou. Por mais que ele não andou tanto, mas ele andou aqui no 5R, tá? Talvez, às vezes, no tempo gráfico que você está usando, ele não tenha andado, mas aqui ele andou. Então, aqui, conforme ele andou, então a probabilidade desse bear andar é alta. Então, esse bear aqui eu posso estar tentando estender o alvo dele um pouquinho mais e estar buscando a região do 23 até 20 pontos. Quer dizer que eu preciso sair com 20 pontos? Não, você vai gerenciar o trade da forma que lhe seja mais útil, tá? Se você quer trabalhar com um alvo mais curto, você vai pegar aí 9, 10 pontos no máximo. Se você não quer correções. E aí, é claro, se você não quer correções, você teria que ter entrado um pouquinho antes, que aí você consegue pegar um pouco mais de ponto também. Mas bem interessante aqui, ó, em pouco tempo eu tive 3 possibilidades de entrada se eu não tivesse feito nenhuma. Aí eu tenho uma correção de 3 box, é válida a venda aqui também, alvo continua aqui, 23, até ser tocado 23, o alvo continua ali. Então, venda por 23, tem aí 14 pontos, 13 pontos de alvo. Correção de 4 box, ó, topo duplo, mais uma vendinha por 23. Ó. Aqui vai diminuindo o alvo, né? Aqui eu já tenho 12 pontos, então foi diminuindo. Aqui, para mim, já está muito próximo, mas mesmo assim ainda tem um pouco de ponto aí, tem até 8 pontos. Eu acho muito próximo. Eu, Fábio Rocha, não faria essa operação, mas tem, tá? Tá válida essa operação aqui. Enquanto não é tocado 23, qualquer tipo de correção que apresente a volta a ele, você pode estar tentando entrar. Nem você pode estar fazendo scalps curtos, né, no dólar, de 6, 7 pontos. Ó. Então você vendeu ali nessa correção de 3 box, 7 pontos. Vendeu na correção de 4 box, 7 pontos. Vendeu aqui, 7 pontos. Então nesses 3 trades seguidos aqui, 21 pontos. Dá para ir fatiando desse jeito. Eu posso te ensinar a ler o mercado, mas não tem como eu te ensinar a hora que você vai entrar, a hora que você vai sair. Isso aí é uma coisa muito pessoal, isso aí é uma coisa sua. Você vai gerenciar o seu trade, beleza? E aí eu cheguei no alvo. Cheguei no alvo, é para sair comprando, esperando que ele volte para 7,6? Eu espero uma falha, tá? Eu não entro na primeira falha. Muito difícil eu entrar nessa falha aqui, tá? Muito difícil mesmo. Aí o preço entra numa lateralidadezinha aqui que eu chamo de valsa, porque o preço te tira para dançar aqui. Você só toma stop ou só leva stop no zero, mas muito difícil sair no gain aqui. É complexo. Perdão. Aí, ó, o preço me deu uma venda, tá? É válida essa venda? Onde está o alvo? Está lá no zero. É justo ele ir agora de primeira? Então, é essa pergunta que você tem que se fazer quando você entra no trade, né? Então, o pensamento é o seguinte: se eu vendi aqui, eu tenho até 18 pontos aí de alvo para estar buscando, né? A partir do momento que o preço ele me dá 9, 10 pontos de alvo, né, de gain aí, quando o preço ele já me dá 7, 8 pontos, o meu break-even vem para o zero. Eu já trago o meu stop para o zero, né? Bem, na verdade, eu trago o stop para meio ponto abaixo da minha entrada ou acima da minha entrada se for de compra. Então eu já garanto que eu pago esse trade. Para o quê? Para que se ele não for no meu alvo, aconteça isso, ó. Ele vir me estopar aqui em cima, depois de ter andado quase 11 pontos a meu favor, tá? É uma coisa, é como eu disse, você vai estar gerenciando seu trade. Eu aqui, a probabilidade de eu vender aqui e sair antes até do rompimento da mínima era muito alta se eu tivesse entrado nesse trade, tá? Dando um exemplo. Eu iria estar tentando buscar aí 8, 9, 10 pontos no máximo. E foi o que ele deu. Não deu mais do que isso, né? Por que eu falo isso? Porque eu tenho aqui atrás até mais que um fractal 5. Eu tenho uma movimentação muito forte de venda, porém, ela veio cheio de correções profundas, tá?
Correções profundas são correções que ela anda e volta. Ó. Vamos medir essa perninha aqui. Provavelmente ele veio mais ou menos uns 50% de perna. Então, é esse tipo de correção que eu falo, pelo menos uns 50%. Ó, essa aqui ela voltou já no topo. Ó. Ela já voltou muito mais. Essa outra voltou um pouco menos. Mas ó, os rompimentos de fundo, eles são dados, mas o preço volta. Ele rompe, não vai muito longe e volta. Rompe, não vai muito longe e volta. Então, não adianta eu estar vendendo aqui esperando que ele vai cair muito forte já, de primeira. Ele primeiro tem que falhar uma volta. E o que é falhar uma volta? É não voltar no 7,6, é ficar segurando aqui no 4,8. E aí sim ele der uma falha de rompimento. Pelo menos desses dois últimos topos aqui. Para mim, a minha leitura é: esses dois topos aqui tem que ser respeitados. Tá? Esse que eu tracei de amarelo aqui atrás, esses dois topinhos aqui, essa regiãozinha aqui, ó, ela tem que ser respeitada para que eu possa entrar. Tá? Para que eu verdadeiramente possa estar entrando nela. Se respeitar ela e fazer um topo mais baixo aí, né, e der um padrão, aí a gente entra. Essa é a minha ideia sempre. Eu prefiro esperar o mercado que sair tradando, às vezes aqui assim no meio. Não é fácil estar entrando aqui, tá? É difícil. Porém, os padrões te dão essas entradas. Se você está buscando uma pontuação menor que 8,5 pontos, você pegou. Pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui, tá? Pegou aqui. Então você não passou calor. Se você está buscando um pouquinho mais de pontuação, então você teria que ter entrado aqui ou aqui. Talvez aqui e aqui também, tá? Porque aí você estaria buscando lá o 23. Então você teria uma boa pontuação aqui para estar buscando. Depois aqui já ficou complexo. Aqui, difícil, tá? Difícil para quem quer pegar mais pontuação aqui embaixo. Mas já vai ter o trade do dia, por assim dizer, né? E aí o preço tenta aí, volta. Aí o que ele fez aqui, olha, bem interessante. Para quem procura as falhas de rompimento, tá? Essa é uma falha de rompimento 3 boxes. Olha aqui, ó, que eu disse. Olha ele respeitando a região aqui. Então ele respeitou essa região. E o mais interessante é que ele respeita a região falhando uma continuidade, tá? A correção de 2 boxes, ela é dada como a correção da continuidade, tá? Geralmente é uma correção muito rasa e ela tende a ser uma continuidade. Então, se falhou com 3 boxes em cima dessa correção de continuidade, por assim dizer, e ainda falhando topos, tá? O topo maioritário está aqui. Isso aqui são topos minoritários, mas importantes, tão quanto importantes. E se eles estão sendo respeitados, junto com a falha de rompimento de 3 boxes, junto com essa falha de continuidade, né? Então eu tenho um monte de fatores me corroborando essa venda, tá? Média ainda longe do cruzamento aqui embaixo. Então vendeu aqui, aí agora sim, ó. Essa é a típica venda que você tem que tentar levar para o alvo. Quer dizer que vai acontecer sempre de ir para o alvo? Não. Vai falhar. Só que a probabilidade aqui é muito maior do que a probabilidade aqui ou até mesmo aqui, tá? Em ambas essas vendas aqui mais abaixo um pouquinho. Então a probabilidade aqui aumentou. Você tem muito mais fatores falando que aqui talvez o comprador ele sai um pouco de cena para tentar comprar mais baixo, então. E aí o vendedor ele vai empurrar o máximo que ele puder. E é isso que acontece. Então se você vende aqui, seu alvo 22,5 pontos lá no zero. Pode levar aqui no menos 11? Pode tentar também, claro. Tá ali, ó, 28 pontos. Mas, como eu digo, você tem até 28 pontos para estar tentando extrair algum tipo de valor. Pelos padrões de box aqui, eu só tenho martelo. Só que martelo, em confluência de Fibonacci, ainda mais menos 11, é compra, tá? Não é uma compra para iniciante, mas é uma compra. Isso aqui com um backtest você vai ver que é uma bela de uma compra. E aí o alvo está aqui, 23, tá? Menos 11, 23. Eu não sou muito de fazer essa dinâmica, mas é uma dinâmica muito legal de se estar fazendo.
E aí, 12 pontos. E aí o preço tocou, e aí ele dá uma correção de 3 boxes aqui, dá a compra do 23 por 7,6, tá? É uma compra de 23,76. Se você comprar aqui, tá lá, ó, você tem até 24 pontos aí de alvo para estar extraindo. Só que ele volta, ele dá uma segurada, ele volta, e aí ele dá o que eu falo sempre, que é o melhor tipo de compra para mim, tá? Que é o quê? Eu ter já uma perna boa, um rompimento de topo, aí eu volto para testar um fundo minoritário ainda, porque o fundo maioritário é esse aqui, ó. Esse aqui é o fundo maioritário, tá? E aí ele faz, né? Ele deixa, por assim dizer, esse gapzinho interno aqui, esse gapzinho intradiário aqui, ele faz o outro fundo mais alto. Eu adoro fundo mais alto e topo mais alto. Então aqui, bela compra. Para tentar levar onde? Lá no 7,6. É necessário que eu pegue tudo? Não, ó, eu tenho 21 pontos. Só que, olha só, o preço subiu 17 pontos com muita velocidade. Eu, por exemplo, já teria saído com certeza com 12 pontos, 15 pontos aí. Eu teria buscado de alvo isso aqui, ó. Antes do rompimento, ó. 16 pontos. Eu tranquilamente eu botaria 15 pontos aqui, porque ó, eu sairia bem antes do rompimento. Isso me dá tranquilidade de eu vou estar pegando meu alvo, tá? E 15 pontos para mim no dólar é um belo trade. Aqui tem a entrada, tá? É válida a entrada. Você tem o alvo lá no 7,6. Porém a gente vai ver que ó, o preço não quase toca, né? Quase toca o 7,6 e volta. Então talvez não teria pegado todo o gain cheio que gostaria. Por isso que eu falo, eu não gosto de estar saindo cravado, eu procuro sair um pouco antes. O meu estilo operacional, a probabilidade era de ter conseguido sair até na máxima aí do movimento, quem sabe. Né? Não é fácil. Essa venda aqui, complexa de estar fazendo, tá? Bem complexa, mas tem alvo, é o 23, tá? Ó, 14 pontos. Não é fácil estar fazendo. Apesar que, perdão, a gente tem aqui, né, o pessoal que trada figura, identificou o ombro, cabeça, ombro, vendeu, né? Vendeu e tentou buscar o A e buscou o alvo aqui no 23 e fez o seu gain. Novamente aí eu tenho uma repetição. Olha só que interessante para a entrada, tá? Aqui talvez não conseguiu extrair o capital, mas ó, ele repetiu a entrada, tá? E se ele repetiu a entrada, onde está seu alvo aqui? Eu compro no 23 para levar para 7,6. Olha lá, 20 pontos. É como eu digo, é necessário pegar os 20 pontos? Não, você pode sair com um pouco antes, com menos pontos. Olha lá, ele foi lá e cravou no 7,6. Aí segurou, e aí o preço retoma. Aqui já estamos indo para o final do dia, estamos chegando já, né, no final do dia, aqui 5h22 da tarde, 5h25 para ser bem exato. Então, olha lá, ó, ele voltou para o ponto zero, né, para ancoragem do FIBO, ó. Isso que é interessante, né? Então, o preço, ó, onde eu ancorei ele aqui na máxima do dia, ele voltou a testar. Ele fez uma máxima um pouco mais alta no mesmo movimento aqui, mas onde eu ancorei o FIBO, ó, eu fiz um ciclo de mercado, reiniciei outro ciclo de mercado e estou aqui, ó, trabalhando o ciclo de mercado, né? Então são ciclo após ciclo, ó, e tudo dentro de uma grande lateralidade. Esse grande movimento lateral aqui, que foi a última pernada de sexta com o dia de hoje, né? Eu acho bem legal isso. Eu acho que o preço ele dá os momentos certos de mercado para a gente estar operando, né? É só a gente estar focado nisso, que o mercado é cíclico, e se a gente identifica aqui nos 60 minutos que poderia ter uma lateralidade, olha aí, ó, é esse aqui, ó, dessa vela aqui onde eu tô com o mouse em cima, é o dia de hoje, ó, a abertura aqui, ó, toque do 205 é lateralidade.
Então, essa abertura aqui apontava para uma venda, só que não se fez e entrou no movimento lateral. Comum acontecer isso depois de grandes puxadas que a gente teve aqui no dólar. Ó. A gente vem num dólar bem direcional aí há bastante tempo, né? Só depois que tocou aqui no 61, ó, ele saiu do 48, ele foi pro 61 direcional. Aí aqui ele deu uma correçãozinha um pouquinho mais profunda, só que aí voltou, rompeu o fundo e foi pro alvo de 205. Como eu disse, aqui a gente pode estar pensando em estender o Fibo, tá? Eu vou estender esse Fibo aqui primeiramente. Então vamos lá, deixa eu soltar, destravar os estudos. Essa aqui é a ancoragem do Fibo, tá? Ó, 0, 100 aqui. Então, para onde que eu levo a ancoragem? Lá para o 61, ó. Fundo do 61 aqui. Então, vou lá para o fundo do 61. Pego a ancoragem e pronto. Estou no fundo do 61. Beleza. Vamos lá. Você pode estar falando, ah, mas, opa, já fiz besteira aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Você pode estar se perguntando, ah, mas tem o outro fundo logo depois mais baixo, né, aqui. Sim, você também pode estar colocando aqui, tá? É uma coisa mais pessoal, de gosto. Eu preferi esse aqui. Também é fundo, tá? Enfim. O preço ficou bem agradável, esse FIBO, ele segurou no 7,6 e puxou em direção ao 111. No 111 ele rompeu e não conseguiu tocar um 2,7. Então tá falhando, olha o 2,7 aí sendo deixado por enquanto. Quer dizer que amanhã ele vai vir tocar aqui? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Como ele pode voltar tudo de volta aqui para o 7,6 para depois voltar de novo com 2,7, tocar um 2,7. Como ele pode vir aqui no 111, tocar 111, voltar para um 2,7. Eu tenho que esperar o mercado me falar, me dizer, ó, tô indo lá, vou tocar um 2,7 para depois voltar ou continuar. Se a gente espera isso, o mercado mostra, tá? O mercado ele tende a mostrar. Outra coisa que eu poderia estar fazendo é o quê? Eu tá pegando essa última perna vigente aqui, ó, que foi bem bonito, que deu alvo e veio tocar o segundo alvo, e também traçar um fibo nela, tá? E ver. Aí eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar traçando um novo fibo. Eu quero ver o que o preço vai fazer de correção ainda, tá? Então, essa perna aqui, se eu traçar esse fibo aqui e apagar esse outro, aí é um fibo novo. Essa extensão que eu fiz é uma continuidade, tá? Então aí vai ficar a você, cabe a você. Você quer trabalhar com um fibo novo ou continuar com um fibo longo, tá? Eu só estou dando esses exemplos aqui para que você possa estar usando o fibo da melhor maneira aí que você queira estar usando. Então essa foi a parte do dólar. Agora vamos lá para o mini índice, ver o que se teve lá no mini índice de trade. Então estamos aqui, mini índice futuro, 60 minutos, fechamento de sexta-feira. Uma coisa já me pareceu bem clara, né? Quem me conhece sabe que eu adoro fazer as contagens, né? Então, tinha já uma probabilidade de fractal aqui acontecendo. Então, nos 60 minutos, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter uma correção um pouco mais profunda. Sim, mas o alvo de 161 lá ficou faltando. Então, isso sinalizava para mim na abertura muita divergência. Outra coisa, tanto os indicadores do diário estavam falando uma coisa, os 60 minutos estava falando outra, né? Então estava bem complexa a abertura. Se você também segue a questão de padrões de candle, né? Quem olha esse candle aqui de fechamento de 60 da última hora vai falar, nossa, olha, um candle de topo. Para mim, quer dizer que ele talvez possa sinalizar topo, mas não é que eu vou sair vendendo. Porque geralmente esses tipos de martelo, shooting star que o pessoal tanto gosta de estar operando a favor dele,
eu já acho que pode acontecer isso aqui, ó, que é o que aconteceu na abertura do dia. Eu chamo isso de vestir a gravata, né, que o preço, na vez de ele fazer aquilo que todo mundo espera, ele vai lá e rompe a máxima ou a mínima do candle que estava sinalizando topo fundo, né? Porque geralmente o pessoal ele olha aqui assim, ó, por exemplo, esse martelo aqui, ó, levou 2 candles para ser vestido a gravata dele, ou o outro aqui atrás dele, ó. Então, ó, outro martelo, então, ou shooting star. Então, isso aqui você vê muito no gráfico, né? E aí as pessoas tendem a querer sair operando, vendendo a favor ou comprando a favor, né? Olha aqui atrás, ó, também. Esse ainda acabou até dando certo, né? A venda dele, mas são raros os padrões que se confirmam com isso aqui, então, são raros. Não, cuidado ficar treinando padrão único de candle, tá? Cuidado mesmo. Então, 60 minutos ele estava me falando, me mostrando essa ambiguidade, principalmente também porque o preço ele chegou, por assim dizer, e fechou quase que no meio do caminho aqui entre o 141 e o 61. Então isso aqui sinalizava a possibilidade de fazer isso, tanto ir para baixo quanto para cima. O dia do mini índice foi bem difícil e complexo, ó, né? Pelos 60 minutos, pelas velas de 60 a gente pode dizer que foi. Porém teve trade, tá? Não é fácil tá pegando, mas dá para estar tentando extrair algum tipo de capital. Se você terminou negativo aqui no mini índice, não fique nervoso, não fique bravo. Foi uma segunda-feira bem difícil, acho que para ambos, tanto para o dólar quanto para o mini índice. Também trabalhar o dólar lá não foi fácil hoje não, tá? Então se terminou negativo, não fique nervoso. Tem dias que é mais difíceis, mais complexos, mais complicados e vai acontecer isso aí. O importante é tentar reduzir ao mínimo o loss, né? É tentar nesses dias sair com o menor loss possível, beleza? Então feita a análise aqui dos 60, vamos lá para o 10R para ver o que teve de operacional hoje no 10R do mini índice. Então estamos aqui no 10R, fechamento de sexta, abertura de hoje, abriu na continuidade, soltou um bull. Aqui nessa abertura, olha aí, ainda é 9h01 da manhã. Não é fácil você pegar isso aqui. É muito rápido. Não vou nem tentar falar alguma coisa sobre essa abertura, né? Aqui, vamos ver. Sim, aqui você já tem uma possibilidade de entrada, tá? Aqui já começa a clarear um pouco mais a questão da possibilidade de entrada, até mesmo de uma venda, porque se eu olho para trás, ó, eu tenho um fractal 5 aqui, tá? Então eu tive essa movimentação e aí eu posso estar esperando um preço fazer, né, o ABC ou entrar no movimento lateral e complexo e demorado para depois ele estar tomando uma decisão. Enfim, fractal 5, tá? Fractal 5.3 não, fractal 5 ele pode estar nos sinalizando uma lateralidade, tá? E aí é aquilo, lateralidade, vende alto, compra baixo, tá? Aqui por enquanto ainda sinalizando a continuidade de compra, então a venda é complexa aqui, por mais que possa ter uma venda aqui, você não tem um alvo muito distante. Então, eu acho que não é válido, não é classificado essa venda, tá? Tem até tem 200 pontos aí, mas eu acho difícil. Por enquanto aqui teria que estar procurando compra, tá? Por enquanto eu acho que teria que estar procurando compra. Aqui temos novamente uma correção aqui, mas eu acho que o alvo da compra estava curto também. Então, por mais que 230 pontos, 250 é válido, tá? Talvez seria legal sim, tá? Até tentando essa comprinha aqui. Porém, ela só deu 225 pontos. Então tá mastigado o preço, tá difícil, não tá fácil. Então se a gente tá vendo que tá falhando o rompimento de topo, ó, aqui falhou a continuidade. A gente pode estar esperando então essa correção mais profunda do 5.3, né? Então teve o 5, podemos ter o 3. Dito isso, eu poderia então estar traçando um FIBO aqui, ó, nesse último movimento, né? Nessa abertura em máxima do dia.
e trabalhar com esse fibro. Trabalhar o quê? 23, 7,6, 23. Posso estar traçando ele para baixo também? Posso também estar traçando ele para baixo. Se eu estou achando que que o preço ele não vai subir, ele vai trabalhar numa correção, então vou trabalhar esse fibro para baixo, tá? Então, qual que é o pensamento? Mesmo, vendendo 23 por 7,6, comprando 7,6 por 23. Aí o preço ele dá uma segurada, vai lá, testa o topo novamente, rompe, segura, e aí aqui, ó, ele dá oportunidade. Aqui você tem uma bela entrada, o mini índice aqui. Só que já andou bastante, né? O preço já são, ó, 10h24 da manhã, perto do Dow Jones. É complexo, tá? Você tá entrando antes da abertura do Dow. Eu não gosto de estar entrando antes do Dow, mas tá aqui. Tem essa venda aqui. O alvo, 7,6. Você tem um alvo aí, ó, de 330 pontos aí. O preço vai dar um bear, segura, dá outra correção de 2 boxes. Aqui já é pós-down. Então aqui, ó, eu tenho uma entrada um pouco mais abaixo, tem um pouco menos de ponto, mas eu tenho 250 pontos. Então eu tenho uma boa entrada aqui, ó, para estar até mais um pouquinho, 270 pontos aí, quem sabe até 300 pontos, tá? Tenha nesse trade aqui, eu acho que 300 não teria. Mas olha aí, aí ele solta outro bear e vem. E aí ele crava aqui, né, praticamente no 7,6, né, passou um pouquinho, dá mais uma continuada. Opa. E aí ele cai novamente em direção ao 111. Aqui ele não toca um 2,7. Isso é interessante porque eu tô ainda no 111, tá? E se eu tô no 111, a alvo é 7,6, quem sabe até 4,8 na compra, tá? Porque aí entra aquilo que a gente identificou aqui atrás, ó. Se eu tô olhando o macro do mercado, eu não tô preso nessa venda, tá? Por quê? Porque olha só, é a tendência básica do ciclo de Dow, ó. Perna 1, perna 2. Eu só joguei um FIBO aqui para estar trabalhando a venda ou até mesmo a compra dessa correção, tá? Por quê? Por que eu estou trabalhando a venda ou a compra? Porque isso aqui é um movimento lateral, é um movimento da correção, tá? E ele pode ser complexo, o ABC aqui, ele pode ser complexo, ele pode ser esse ABC, como ele pode ser um ABC mais longo também. Então tem tudo isso. Não adianta, a gente tem que estar olhando para as várias variáveis que o mercado nos dá, né? E aí aqui ele dá uma falha de rompimento de 3 boxes. Aqui está uma bela entrada, tá? De compra. O alvo primeiro está aqui, 220 pontos, o segundo alvo está lá, 430 pontos. E o preço vai de uma vez, né? Aqui ele vai que vai bonito, de uma vez. Toca o nosso alvo, segura. Aqui eu poderia vender? Posso. Mas é complexa essa venda, tá? É bem complexa. Aqui teria que ter mais fatores corroborando, além apenas dos boxes, tá? Porque eu tô devendo o 23. Eu tenho que falhar o 23. E para mim falhar o 23 é vir testar esse topo que fez aí. No teste desse topo, sim, teria a venda. E aí seria aqui, ó, tá? Aqui eu teria a venda nesse martelo ou nesse bear. E o alvo 127, tá? Não foi tocado 127, então é o alvo. Lembra que eu falei? Quando o preço ele deixa o alvo, o FIBO para trás, geralmente ele volta para tocar o FIBO. E olha lá, 340 pontos nessa venda. Eu tô aqui mais de maneira didática, tá? Isso aqui já é 3 e pouco da tarde. Mas olha lá, o que o preço fez? Foi lá no 127. E aí estamos caminhando para o fechamento, ó, fazendo um W aí no final. Aqui tá agora, ó, fechou o box, ó. São 5h44 da tarde, tá? 5h45 quase. Então estamos caminhando aí para o leilão de fechamento. Como foi visto lá pelos 60 minutos, não foi fácil. O dia de hoje teve muito pouco trade, tá? No dólar, no mini índice.
O dólar teve muito, nesses últimos dias, o dólar está tendo muito mais operação do que o índice, por incrível que pareça. Eu já vi ser o contrário, eu já vi os dois ficar bem parelho também, né, nessa condição, e agora o dólar está apresentando um pouco mais de operação no dia do que o índice. Por isso, se você tiver calma aqui no índice, você conseguiu fazer trades, tá? Você conseguiu extrair capital. Por exemplo, essa compra aqui eu vi, eu estava aqui nesse momento, eu fiz essa compra. Ela não foi difícil de se enxergar, ela foi demorada. Demorou porque esse box aqui, ele deu a compra já, tá? Esse box aqui do início da falha de rompimento de 3 boxes, ele deu, porque ele demorou bastante para ser feito. Depois, os outros dois também foi bem mastigada a venda, foi bem complexo. E aí esse box aqui ele fez e aí já dá continuidade. E assim que você entra, depois de muito tempo, os boxes vêm brigando, e aí você entra na operação e o preço começa a ir, fica tranquilo. Bota seu stop no zero e deixa o preço ir para o seu alvo, tá? Eu busquei o alvo mais simples aqui, mas poderia estar buscando o alvo mais alto aqui, tá bom? Enfim, esse foi o dia, por assim dizer, tanto do mini índice como do mini dólar. Não foi fácil, foi uma segunda-feira que eu chamo segunda-feira típica. Geralmente segunda-feira não é fácil mesmo. Segunda-feiras tendem a ser complexas, não tendem a ser fácil. Hoje foi o caso. Beleza? Então, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você conhece. E assim ajuda a fortalecer o canal. Se inscreve aí, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu. Se tem interesse nas mentorias, tanto no Padrões de Box quanto no Fibo Robô, eu deixo os links aí de contato na descrição do vídeo, tá? O pessoal que fez a mentoria aí tá de parabéns aí, veio conversar comigo aí no dia de hoje, analisaram muito bem o mercado, viram como que não estava fácil, que estava complexo, foram cautelosos. É isso aí, parabéns mesmo, estão de parabéns. Eu acho que o que a gente tem que principalmente aprender sempre no mercado é a proteger nosso capital antes de querer multiplicar ele, tá? E as pessoas geralmente fazem errado isso. O pessoal ele vai querendo, né, multiplicar capital, querendo ganhar facilmente, né? É vendido também isso, eu não culpo as pessoas que às vezes acabam parando aqui no mercado vindo com essas promessas de facilidade, porque os caras pegam pesado aí fora mesmo. A galera pega pesado nos gatilhos mentais que eles usam. E isso eu sei, porque a gente tenta, né, pregar que não é fácil, que a simplicidade ela vem com o tempo, né, com o gráfico, mas não é o que a grande maioria faz aí fora, né? A grande maioria só quer saber de vender curso, só quer saber de estar vendendo corretagem, né? Porque tem muito analista aí que ele ganha por indicação, tá? Então ele fala para você, por exemplo, operar aí com 50, 100 reais que você vai estar conseguindo operar. Isso aí ele só quer gerar corretagem, ele só quer que você se inscreva lá na corretora para que ele ganhe a comissão dele, tá? Cuidado com isso. Tenha em mente que isso aqui tudo é sempre um processo. Quanto mais tempo de tela você tiver, melhor vai ficar a sua leitura, mais fácil vai ficar o reconhecimento dos padrões. E eu sempre indico, reconhecimento, para você diminuir esse tempo de tela, faça replay de mercado, pô, é uma ferramenta que a gente tem aí. Pô, eu tenho certeza aí que os traders mais antigos, pessoal aí que vem lá desde 2008, 2009 tradando aí no Brasil, pô, os caras depois que veio o replay de mercado, os que eu conheço que vêm dessa época, fazem replay de mercado sempre que é possível, estão fazendo replay de mercado, porque é um jeito de você estar validando cada vez mais suas estratégias, é o jeito que você gera estatística para você, porque se você quer gerar estatística na conta real,
a sua estatística no final, principalmente se você é iniciante, vai acabar sendo negativa, tá? Cuidado. Então, vai pro replay, faça bastante replay de mercado, porque o replay ele vai te poupar tempo, tempo de tela, tá? Tempo de aprendizado de tela. Quanto mais tempo você ficar aí no replay, levando a sério ele, mais tempo você vai tá aproveitando, né, para aprender, para reconhecer padrão, para reconhecer os indicadores, os gatilhos dos indicadores, enfim, para estar reconhecendo o ciclo de mercado, né, ó. Isso aqui é um ciclo de mercado. Se a gente for olhar no pensamento Dow, todo esse movimento aqui que a gente está vendo aqui, isso é um movimento básico de ciclo de mercado, perna 1, perna 2, tá? E a gente tem os fractais aí dentro trabalhando. Beleza, então? Obrigado sempre pela audiência aí de todos. Obrigado pelo feedback positivo. Valeu mesmo. Um abraço e até o próximo vídeo.